Eu descobri que quando você é bonzinho demais, você só se ferra. Essa é uma frase que ela é muito dita, né? Muitas pessoas falam, a gente já viu rede social afora, em todas as plataformas, mas eu acho que eu tive uma experiência e eu senti isso muito forte na pele. E aí sim eu entendi o verdadeiro significado. Eu já sabia mais ou menos como que funcionava, já tinha uma noção, já tinha mudado, né? Ou seja, me melhorado para não ser tão bonzinho ou entender o que é esse conceito de ser bonzinho demais. E minha vida melhorou. Só que recentemente eu passei por uma situação. Eu tenho um conhecido, né? E por muito tempo eu frequentei a casa dele, certo? E acabamos tendo uma pequena desavença. Tudo por conta de, digamos que uma proposta, né? E essa pessoa não interpretou, né, a proposta do melhor jeito. Na minha visão, eu te ofereço algo. Se para você não está de bom tamanho, você pode fazer uma contraproposta ou você pode simplesmente não aceitar e ficar tudo bem. Mas essa pessoa simplesmente não aceitou e começou a querer fazer uma contraproposta. E por eu não aceitar essa contraproposta, essa pessoa se chateou muito. Se chateou muito. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, né? Cara, o que que aconteceu? Eu lembro que no dia que eu fui conversar para poder tratar desse assunto, eu fiz uma força muito grande de deixar a situação clara, de passar tudo nos mínimos detalhes para deixar a minha verdadeira intenção, mas eu percebi que haviam outras coisas que já machucavam essa pessoa em relação a mim. E acabou que o meu esforço para poder normalizar a situação, para poder às vezes me explicar demais, de repente mostrar todas as óticas possíveis para que aquilo fosse visto de uma outra maneira, da maneira que eu estava tentando externalizar, mas eu vi que o raciocínio da pessoa, infelizmente, ele trancou em uma certa observação e dali já não saía mais. Então foram dois aprendizados que eu tive nessa situação. Número um, se você tenta fazer algo por alguém, se você oferece algo para alguém, vão existir casos em que essa pessoa ela só vai aceitar o que vier de você se for de acordo com aquilo que ela quer, com aquilo que a agrada, certo? E isso é muito estranho, né? Isso é muito, para mim soa um pouco estranho, não sei para você que tá vendo esse vídeo, mas foi uma percepção que eu tive que por um momento deixou a minha percepção de tudo em volta, né, da situação um pouco amarga. Amarga no sentido em que eu fiquei refletindo profundamente sobre aquilo. Eu tenho muito uma questão de sempre trazer muito a responsabilidade para cima de mim, para poder ver que, cara, eu sempre me coloco como o principal responsável por aquela situação ter acontecido. Para eu poder conseguir checar e observar todos os pontos em que eu pude ser falho, né? Houveram alguns pontos que sim, eu fui falho, né? Eu fui falho, mas para isso a gente tem também a parte da humildade, de chegar, de pedir perdão, de pedir desculpa, né? Mas infelizmente eu pude perceber que na maior parte desse fator, veio por eu não ter tido uma certa consideração, por eu ter feito uma proposta em que para aquela pessoa não deveria ter sido feita, porque como era uma pessoa que era mais próxima de mim, eu tinha que fazer aquilo que ficasse bacana para ele. Às vezes poderia não ficar bacana para mim, mas tinha que ficar bacana para ele. Você tá entendendo? Então não havia um certo equilíbrio de, pô, vai ficar bacana para todos, para ambos os lados. Somente o lado da outra pessoa tinha que ficar bacana. Ah, mas eu tenho como fazer o bacana para você? Entenda uma coisa, quando você vai tratar de algum assunto com uma pessoa, pode ser próxima sua, pode ser um familiar, seja lá um amigo que for, existem pessoas que vão conseguir entender bem o termo de, cara, amigos, amigos, negócios à parte. Mas existem pessoas que simplesmente não vão entender.
e vão achar que por ser alguém próximo seu, por ser um melhor amigo seu, você tem a obrigação de fazer o que aquela outra pessoa quer. Você não tem a liberdade de tratar aquela pessoa como uma pessoa comum, uma pessoa em que você está negociando, uma pessoa que você está tratando de alguma situação. Você tem que tratar ela com exclusividade. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa inteligência emocional para poder entender isso. E a maior lição que fica disso tudo é que você nunca pode ser bonzinho demais. Você nunca pode achar que você pode oferecer algo para alguém e que essa pessoa ela vai conseguir entender da maneira que você quis exercer naquele momento. Às vezes a pessoa vai entender da forma dela e não existe nada que você faça que pode mudar a visão da outra pessoa. É nesse momento que você aprende que, cara, as pessoas entendem as coisas da forma que elas querem entender. E não adianta você procurar 1000 formas de explicar aquilo. Elas vão entender de uma única maneira, porque o cérebro dela já travou em cima daquela questão. É como se você estivesse mexendo em uma ferida que está aberta há muito tempo. E só de tocar naquela ferida, aquela pessoa vai ficar sentindo aquela dor e murmurando por muito tempo. E nisso você perde, às vezes, um pouco do seu respeito. Você com você mesmo perde um pouco do seu respeito, um pouco da sua dignidade. Quando você acaba se explicando demais e fazendo força demais. Enfim, conversamos, ficou entendido que não tinha como a relação voltar a ser como era antes. 2 dias depois, 3 dias depois, a mesma pessoa me chamou para poder ajudá-la em um trabalho. Com a seguinte proposta: olha, eu sei que as coisas não estão indo bem, que não foram bem, que a gente vai ter que tratar a relação para que ela volte a ser como era antes. Eu sei que o dinheiro não é o mais importante para você, mas a proposta que eu te faço é que você aceite trabalhar comigo, porque essa é uma oportunidade de fazermos a relação a voltar como era antes. Mais uma vez, se fosse feito da maneira que a pessoa me pediu, ficaria tudo bem. Só que você para prestar atenção que quando a pessoa coloca uma condição, trabalhe comigo e a gente vai começar a cultivar a relação de novo. Ou seja, você tem que aceitar um trabalho que muitas vezes você não aceitaria. Falando da minha situação, eu não iria aceitar o trabalho pela grana. A grana para mim não é o mais importante, que eu tenho outras fontes de renda. Mas eu iria aceitar o trabalho por admiração e por querer ficar mais próximo daquela pessoa. Pela ideia, pelas reflexões. Só que já não existia mais isso, então o propósito para mim perante esse trabalho havia acabado. Só que aí a pessoa chega e coloca uma opção, fala, ó, trabalhe comigo, vamos trabalhar juntos, e aí vai ser uma oportunidade da gente voltar a ter o que era antes. Ou seja, eu teria que me predispor a fazer um trabalho que eu não iria me agradar, só para poder ficar do lado e lutar para cultivar novamente essa relação. Ou seja, eu teria que fazer 2 vezes a energia, a força. Não teve nenhum convite, não teve nenhum chamado para poder estreitar os laços, uma caminhada, uma reunião de conversa, entendeu? Uma roda para poder ficar todo mundo bem. Não houve. O principal investimento foi: trabalhe comigo, faça o que eu preciso que você faça, e só então talvez a relação volte a ser como era antes. Agora você pega essa situação que eu estou contando para você agora que aconteceu comigo e traduza para a sua vida. Quantas coisas você tem se permitido passar só para poder ganhar um pouco mais a presença de alguém, só para poder estar um pouco mais perto de alguém, para poder usufruir do ambiente em que aquela pessoa está? Você tem distorcido um pouco da sua personalidade? Você tem ido além dos seus limites somente para poder mendigar a atenção? Eu acho que isso se enquadra, tenho certeza, isso se enquadra em querer ser bonzinho demais. As pessoas às vezes fazerem alguma piada, te incluir em alguma piada, e tá tudo bem. A amizade é assim que acontece. Só que através, às vezes, de resoluções de relações problemáticas, ou seja, falando de mim de novo, no momento que eu fui ter essa conversa para esclarecer tudo isso, eu pude perceber várias outras coisas que já aconteciam antes e que não me era dito,
coisas que desagradavam e que não me era dito. Eu prezo muito por uma relação de verdade, de você ter total autonomia para chegar para mim e dizer e falar o que você precisar dizer, crítica, é tudo construtivo. É para estreitar o laço, para tornar algo mais íntimo. E aí você descobre que tem coisas ainda guardadas no profundo, no fundo do coração que não foram ditas e que, querendo ou não, coisinha após coisinha, vai gerando uma grande casca que provavelmente pode não ser curada. E através dessa conversa eu descobri coisas através de que outras pessoas haviam feito, coisas que eu nem tinha conhecimento. Então você vai vendo que, por mais que você haja na melhor das intenções, as pessoas muitas vezes têm a própria interpretação delas. Não interessa se você está querendo, seja lá oferecer uma oportunidade, estender a mão para ajudar, dar uma opinião quando pedida, certo? As pessoas sempre vão enxergar as coisas da maneira que elas querem enxergar. E você precisa entender isso o mais rápido possível. Depois que eu tentei ter essa conversa, que eu vi que não foi bem sucedida, ou seja, foi bem sucedida, ficou tudo bem, encontrou na rua, encontrou em algum local, oi fulano, bom dia, como é que tá as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Ah não, beleza, tchau, tô indo ali. Não tem mais aquela coisa de bater no portão, de entrar, tomar um café. A partir do momento que eu fui conversar e que não voltou a ser como era antes, que eu vi que o que eu podia fazer eu fiz, a força que eu podia fazer eu fiz, e que aquilo não voltaria de novo, antes eu fiz muita força, eu conversei, eu insisti para que tudo se resolvesse. Mas depois que eu saí de lá, eu até lembrei, a minha mulher tinha me convidado para sair com ela. No momento que eu estava no finalmente, 6h20 da tarde, eu lembrei, minha esposa me chamou para sair. Eu senti algo diferente, eu vi que, cara, existe alguém que faz questão de estar ao meu lado, estando a situação estando ruim ou estando boa. E aí eu senti uma vontade enorme de pegar o meu capacete, montar na minha moto e voltar para casa para poder sair com a minha mulher. Quando eu cheguei, ela já estava um pouco descontente, porque já eram 6h20 da tarde. E ela queria que saíssemos mais cedo. Infelizmente eu tinha esquecido, mas eu lembrei naquele momento. E eu fiz questão de fazer o máximo de força possível para poder conseguir retomar essa situação, para que a gente pudesse sair de casa e aproveitar, nem que tivéssemos somente 1 hora, 2 horas. E foi isso que eu fiz. E nesse dia saímos e ficamos muito bem. Depois desse dia, eu parei o outro dia a refletir sobre toda a situação que aconteceu, essa conversa, essa reconciliação, e eu pude perceber que, na verdade, eu tive um livramento. Um livramento, pois eu percebi que eu já não dependia mais, eu não precisava tanto da presença nem da permanência dessa pessoa na minha vida. Que eu tenho várias outras coisas para poder exercer, para poder fazer. E que, na verdade, essa questão de querer ser bonzinho, de querer agradar a todo mundo, só vai levar a gente pro buraco. Às vezes existem padrões também que te puxam para baixo, e essa relação, em algumas situações, eu queria estar ali porque me ajudava a ter algumas compreensões mais profundas da vida, algumas coisas mais bacanas, mas também haviam alguns princípios que para mim não cabia presenciar, não se encaixavam nos meus padrões. E aí eu decidi que essa relação já não é mais importante para mim e por aqui deu. Agora, vida que segue. E foi a melhor coisa que eu fiz nesses últimos meses, ter executado isso. Ter dado essa força, esse olhar para dentro de mim, ver que eu precisava daquilo. Depois dessa relação, eu pude identificar várias coisas que essa pessoa disse para mim sobre algumas situações e pessoas, e eu pude fazer uma leitura de tudo aquilo que me cercava, as coisas em volta da minha vida. Aí sim, eu pude reproduzir parte daquela sacada em outras áreas da vida. E a minha vida tem sido maravilhosa nesses últimos 2 meses. Eu não sei o que você está passando, se você passou por alguma situação parecida. Deixa aqui nos comentários, conta a sua história. Eu vou gostar muito de ler. Visão de vida de diferentes pessoas, são cabeças diferentes e a gente tem a oportunidade de enxergar horizontes diferentes. E eu quero saber, o que tem acontecido com você? Tá tudo bem? Eu agora estou muito bem. Eu estou muito bem e eu espero que você também. Se inscreve no canal, segue, compartilha, tamo junto. Até o próximo vídeo.